Lucas capítulo 19. Lucas 19. Hoje é a última ministração que nós vamos fazer daquela série de pregações Jesus na minha casa. Ok? Foram 6 pregações. Vamos ficar de pé, por favor. Lucas 19, a partir do versículo 1 até o 10. Todos acharam? Olhe do seu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Se houver, se aproxime dela. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Isso. Às vezes você pergunta assim, mas de onde é que o pastor tirou isso? Está na Bíblia. Leia Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, ele mostra aquele momento em que o povo tinha voltado do exílio e que o sacerdote Esdras foi ensinar para o povo a lei de Deus. Está escrito que no momento em que ele abriu o livro, o povo se colocou de pé. Ok? Então por isso que nós ficamos de pé, porque é a autoridade da palavra de Deus. Então vamos lá, mas estou cansado, pastor, trabalhei a semana inteira, eu acredito. Mas é só um pouquinho, tá? É só um pouquinho. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, meus irmãos? Vamos orar para Deus falar conosco. Feche os seus olhos aí no seu lugar e peça a Deus nesse momento: Deus, fala comigo, edifica a minha vida. Que a tua palavra, Deus, ela venha penetrar no meu coração, que a tua palavra, que é a espada, venha me traspassar, para que a minha vida seja completamente transformada. Deus, ouve a oração do teu povo, ouve a oração da tua igreja, e venha, Senhor, com a tua espada, venha nos ferir nesta manhã, porque ferindo-nos, nós vamos te amar cada vez mais. Então fala conosco, que essa palavra, ela venha trazer, Deus, edificação, consolo, exortação, mudança, para a vida de cada um de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diz, pode sentar. O título dessa mensagem é: o que falta em minha casa? E eu queria refletir com você sobre essa pergunta. Há casas, irmão, a gente não pode dizer aqui que apesar de nós compartilharmos da mesma fé, termos o mesmo Deus, seguirmos praticamente os mesmos princípios, a gente não pode dizer uma coisa, que as nossas casas são iguais. É verdade ou não? Aqui há uma grande variedade de casas, de famílias representadas, sim ou não? Há casas muito diferentes entre si. Algumas são grandes, outras são simples, algumas estão cheias de coisas, móveis novos, ainda mais agora, final de ano, né? A gente quer trocar tudo.
Se pudesse. Como não pode, a gente vai trocando aquilo que dá, né? Mas se pudesse, a gente trocaria. Então, móveis novos, equipamentos novos, tecnologia, conforto, enquanto outras não têm tudo isso. Mas independente, o que eu queria que você pensasse é isso, olha só, independente do tamanho ou da condição, todas as casas carregam perguntas silenciosas. Eu queria que você pensasse isso, apesar das diferenças, todas as casas carregam perguntas silenciosas, e talvez a mais honesta dessas perguntas todas, seja esta aqui, ó: o que está faltando na minha casa? Talvez você, né? Porque final de ano, irmão, é aquele tempo de balanço, não é? Vai chegando assim novembro, a gente vai entrando assim, parece que, né? Num estado assim mais moroso, a gente começa a fazer balanço, a gente começa a pensar como é que foi o ano, nas metas que não alcançamos, né? Não emagreceu de novo, né, meu? Amém, pastor? Amém, Jesus, só Deus na minha vida, amém, meu amado? Então assim, não trocou o carro, não comprou a casa, ou ao contrário, as metas foram alcançadas, mas nós ficamos às vezes pensando: o que está faltando na minha casa? Pode estar faltando paz, pode estar faltando diálogo, pode estar faltando perdão, pode estar faltando comunhão. É um monte de gente que está no mesmo lugar, mas cada um num lugar. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que isso pode ser possível hoje? Está todo mundo dentro da mesma casa, mas espalhados, com esse bendito celular na mão. Amém, meus amados? Sem comunhão, sem nada comum, porque comunhão é isso. Pode estar faltando propósito, pode estar faltando propósito. Eu não sei onde eu quero chegar. Talvez você está com medo aí de 2026, porque você não parou ainda com a sua mulher, com o seu marido, com a sua família. Qual é o propósito para o ano que vem? O que nós vamos fazer o ano que vem? Está faltando propósito, não está indo. E às vezes, irmãos, sabe qual é o problema? A gente tenta preencher esse vazio, sabe com o quê? Com mais trabalho. A gente acha que trabalhando mais, então a gente vai conseguir alcançar os propósitos. Ah, não, o que está faltando é mais dinheiro. Mais dinheiro, mais trabalho. Não, não é dinheiro nem trabalho, é distração. Nós precisamos de distração, mas nada disso parece resolver de verdade o problema da sua casa. E quando a gente olha para esse texto aqui, meu irmão, assim era a casa de Zaqueu. Ele tinha dinheiro? Tinha ou não tinha? O texto fala isso. Lucas faz questão de registrar um homem rico. O sonho de muito crente aí, hein? Muito crente sonhando com isso. E eu não quero ser contrário, mas só quero perguntar para você: com qual motivação? Para poder ser bênção? Para muita gente ou para ficar no seu mundinho? Eu quero ser muito rico. Aleluia. O Rafinha sentou com a gente aí na reunião do conselho e falou: olha só, nós temos agora que pensar longo e médio prazo. Que bom que nós estamos pagando nossas contas, mas e o futuro? Onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós queremos? Você entende? Então, você veja bem, meu irmão, escute isso. Esse homem, ele tem dinheiro, ele tem influência, ele é chefe dos publicanos, ok? Ele alcançou na profissão dele o sucesso, porque ninguém chega a um cargo de chefia sem ter ambicionado isso e se preparado e trabalhado para isso, sim ou não? Sua casa era cheia de riquezas, irmãos, mas havia um vazio ali. Havia um vazio do que realmente
importa. E quando Jesus entrou naquela cidade, Zaqueu, ele descobriu uma coisa, meu irmão, que o que faltava na casa dele não é um móvel novo, não era uma decoração melhor, não era mais estabilidade financeira. O que faltava na casa dele era o próprio Cristo. Nós estamos querendo encher a nossa casa do quê? Hein, meu irmão? Você está trabalhando demais, você está se esforçando, sua energia está sendo gasta no teu trabalho, para encher a sua casa de quê? Com quê? Se a pergunta é, o que falta em minha casa? A resposta do texto é clara, está faltando Jesus. Talvez você já olhou para a sua casa, agora você falou assim, agora ela está como eu quero, da cor que eu quero, com a textura que eu quero, com os móveis que eu queria, com o piso que eu queria. Como eu queria aquela geladeira eu comprei. Como eu queria aquele fogão eu comprei. Como eu queria aquele sofá eu comprei. Eu queria aquela cama king size eu comprei. Eu queria aquele chuveiro que sai água por todos os lados. Eu comprei. Que maravilha que está a minha casa. Será, meu irmão? Será que você não está tendo uma impressão errada? Porque, como eu falei para você, a pergunta, a resposta é esta: falta Jesus. E não só Jesus, mas Jesus e tudo o que só Ele pode trazer para a sua casa. Posso ouvir um amém da igreja? Acompanhe comigo no texto. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, a Bíblia diz no versículo 3, ele procurava o que, igreja? Ver quem era Jesus. Acompanhe comigo com a Bíblia aberta. Nós vamos passar pelo texto. Sabe o que é diferente aqui, meu irmão? Diferentemente de outras narrativas, que os evangelhos descrevem as pessoas indo até Jesus, Zaqueu não está procurando um milagre. Amém? Amém, igreja? Ele não está procurando um milagre, ele não está atrás de uma cura, não tem ninguém doente na casa dele, ele não está procurando libertação para um filho, não tem ninguém demoniado lá, entende isso? Pelo contrário, é um homem de posição, é um homem rico, que quem olha diz assim, não falta nada, tem tudo. Aparentemente esse homem não tem nenhuma necessidade ou carência na sua casa, meus irmãos. Mas apesar, escute, de não ter nenhuma carência, e apesar de não ter, presta atenção, nenhuma necessidade na sua casa, ele tem uma curiosidade no seu coração, ele tem uma inquietação, porque provavelmente ele ouviu falar sobre a fama de quem? De Jesus. Entende isso? Nessa altura do campeonato aqui, meu irmão, olha só, Jesus está indo para Jerusalém já. O que é interessante é que o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, ele já mostra Jesus indo para Jerusalém para ser crucificado. E agora, aqui, esta caminhada de Jesus para Jericó, ele vai subir para Jerusalém logo em seguida. Já é o fim praticamente do seu ministério. Ou seja, a sua fama era muito grande. E o que é interessante a gente entender é que havia uma multidão em volta de Jesus. É verdade ou não? Está escrito isso. Muita gente está ali junto com ele. Então ele deve ter ouvido falar da fama de Jesus. E o que é interessante é que Lucas é o único evangelista, irmãos, que narra a história de Zaqueu. Único. E destaca coisas importantes que eu quero ver com você aqui. Versículo 2. Lucas registra que ele é um homem como? Rico.
chamado Zaqueu, que mais? Irmãos, a condição financeira desse cara era muito estável. Amém? Muito. E não somente isso, a sua posição profissional são mencionadas aqui. E as duas, tanto a financeira quanto a profissional, nos revela o quê? Que ele ascendeu. Sim ou não? Houve uma ascensão na vida dele. Mas esse texto também nos revela que ele morava numa das cidades mais ricas da Judéia, irmãos. Veja isso. Ele não mora em qualquer cidade da Galileia. Ele mora na Judéia. A Judéia já era um local muito importante. Amém? Muito importante. Porque Jerusalém está na Judéia. Cidades importantes como Belém está na Judéia. E outras. Mas Jericó, escute bem, irmão. Jericó era a Barra da Tijuca. Amém? Para nós hoje. Porque Jericó era chamada da cidade das palmeiras. Um importante centro administrativo do Império Romano. Herodes, o Grande, aquele lá do começo dos evangelhos, ele junto com outras autoridades da época, mantinham casas de inverno ali. Aquela cidade era conhecida, irmãos, pelo bálsamo, pelas tâmaras e porque tinha um oásis. Ali vivia a elite judaica. Ali vivia funcionários públicos romanos. Ali vivia publicanos ricos e soldados. E o interessante é pensarmos que, olhando assim, pensa comigo assim, olhando assim friamente, o que a sociedade e boa parte dos evangélicos hoje considerariam sobre esse homem? Podemos chamar Zaqueu de um homem de sucesso? Sim ou não? Estão compreendendo? Vamos tirar a parte evangélica? Vamos tirar essa parte? Vamos analisar a coisa friamente, os dados? Rico já, opa, chefe, Jericó, Irmão, tem gente acreditando que quem mora na Barra tem a vida bem sucedida. Tem ou não tem? Eu conheço, hein? Eu conheço gente que enquanto não comprar um apartamento na península, não vai ter paz na vida. Que acha que é ali eu alcancei a ascensão cristã. Não sou contra, por exemplo, eu me simpatizo demais com o Jardim Oceânico. Acho muito legal aquele lugar lá. Quem conhece? Acho muito bom. Falo, puxa vida. Porque quando nós vamos à praia, muito eventualmente, né, cara? A gente está indo para lá agora, e a gente para o carro ali. Aí nós ficamos assim, né? Se a gente morasse aqui. E a Karen fala assim, ela vê aquelas varandas enormes, porque é aquela varandona, né? Eu falei, imagina o que você faria com essa varanda. Viraria uma floresta, porque se num pedacinho assim, meu irmão, ela já faz uma bagunça. Ia ter que chamar o bombeiro para resgatar a gente lá de casa, de tanta coisa que ela ia colocar naquela varanda. E a gente fica assim, se a gente morasse aqui, se a gente morasse ali. A gente fica assim, não sou contra. Deus te abençoou. Vou comprar apartamento. Vem congregar aqui. Tá? Faça igual Isaías e Letícia. Mora no Recreio, congrega aqui. Amém, meu irmão? Então assim, não sou contra. Mas é a motivação, irmãos. É achar que isso te faz de alguém bem sucedido. Queridos, veja bem, obstinado, né? A gente pode chamar Zaqueu de um homem obstinado pelo sucesso, porque ele ascendeu financeiramente, ascendeu profissionalmente, foi morar num ótimo lugar. Sim ou não? Só que como é que Jesus chama esse cara? Leia o versículo 10 aí.
Leia o versículo 10. Como é que ele chama esse cara? De perdido. Ui! É sério ou não é isso? O mundo chama de bem-sucedido. Alguns cristãos chamam de obstinado pelo sucesso. Mas Jesus chama de perdido. Vamos voltar aqui para Zaqueu, irmãos. O que eu quero, primeira coisa te chamar a atenção, é que a procura de Zaqueu não é uma hipótese. Como assim, pastor? Quando está escrito aqui no versículo de número 3, procurava ver quem era Jesus, Zaqueu naquela manhã, naquela tarde, naquela noite, provavelmente devia ser claro ainda, porque ele subiu na árvore. O que interessa saber é que ele saiu de casa determinado, ok? Eu não vou voltar para casa sem ver quem esse homem é. Entende? Essa palavra assim, ó, procurava ver quem era Jesus, no original, tem um sentido de determinado. Não era uma hipótese. Não, eu vou lá tentar ver quem ele é. Se eu não conseguir, eu volto. Eu acredito uma coisa, irmãos, que a obstinação fazia parte da vida de Zaqueu. Entende isso? Amém? Eu acredito que Zaqueu era uma pessoa obstinada, que não desistia das coisas com facilidade. Não vou parar. Estou determinado. Então você veja só, o termo é esse. Ele estava a fim de encontrar. Ele estava determinado mesmo, irmãos. Tanto é verdade que nos é apontado logo de primeira. Ele encontra um obstáculo limitante. Qual é o obstáculo limitante? A multidão não, a estatura. Ele era um homem baixinho, né? Grande numa coisa, né? Grande em tantas coisas, mas pequeno em outra. Ele é baixo, e ele vê aquela multidão, e ele não desiste. Mas uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é, por que é que ele não se misturou? Falei isso no IBD. Por que ele não rompeu aquela multidão? Se ele é um homem obstinado, entende isso? Ele não estava determinado? Estava ou não estava? Tem uma multidão na minha frente, eu sou pequenininho. O que eu tenho que fazer? Vulco. Entrar no meio dessa multidão. Vou romper isso aqui, mas não vou voltar para casa sem ver Jesus. Mas irmãos, o problema é que Zaqueu era um homem rico, era um homem que ascendeu profissionalmente, que morava numa grande cidade, mas que carregava uma vergonha moral e religiosa. Por quê? Porque ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Cobrador de imposto, odiado pelo povo, rejeitado pelo povo e temido pelos religiosos, porque me misturar com um pecador, eu me torno impuro. Então ninguém queria Zaqueu por perto. Entende isso? Primeiro por causa da raiva, porque ele não ascendeu na profissão, irmão, sendo um homem muito honesto. E a própria confissão dele diz isso: se alguém eu defraudei, eu vou restituir. Então não foi com honestidade que ele ajuntou o que ele tinha. Concorda comigo? Sim ou não? Então as pessoas têm raiva dele, os religiosos não querem ele por perto. Então Zaqueu carrega essa culpa, porque bastava ele entrar no meio do povo, irmão. Se ele entrasse no meio do povo, ele seria empurrado. Se ele entrasse, ele seria insultado, ele seria impedido e até mesmo talvez agredido, irmãos. Porque a multidão não permitiria que um traidor de Israel, era assim que os publicanos eram chamados, traidor de Israel, não ia permitir que ele tomasse lugar entre eles para ver o Rabi Santo. Amém? Não, você não tem parte nisso. Você some daqui, seu ladrão. O texto, irmãos, não diz explicitamente que Zaqueu manteve distância, mas o contexto cultural
pode nos levar a entender isso, ok? Amém, meus irmãos? Entende isso? O contexto cultural, Zaqueu não se mistura com a multidão. Tanto é verdade que no versículo 4 está escrito o que aí? Então subiu num sicômoro, numa figueira brava. Só que ele está obstinado. Está escrito o que no versículo 4? A fim de ver Jesus, ok? Ele continua no foco. Sim ou não? Versículo 3, ele saiu de casa, procurava ver quem era Jesus. Há um impedimento, um impeditivo. O que ele faz? Ele dá um jeito. Mas eu vou ver esse Jesus. Eu vou ver esse Jesus. Ele sobe nessa árvore, escute isso, irmãos. E essa figueira brava era uma árvore frondosa. E era chamada de figueira brava não porque o seu fruto era venenoso. Era figueira brava porque não era um fruto tão doce quanto o figo normal, e era a comida dos pobres. Os pobres comiam aquela comida. Então era conhecido como figueira brava. Mas o que é interessante é a gente pensar que ele continua determinado, porém de longe. Entende isso? Ele continua de longe, porque ele sobe na árvore. Entenderam isso? Amém, meus irmãos? Ele procura se esconder. A verdade é essa. Ele quer ver, mas ele não quer ser visto. Ele quer ver Jesus, mas ele está ali tentando manter discrição. Então a figueira brava reforça essa interpretação dessa vergonha moral e religiosa. Ela ficava à beira do caminho, ela tinha galhos baixos, um adulto podia subir rapidamente, era um lugar aonde ninguém o empurraria, amém? Era um lugar aonde ninguém o impediria, ninguém o humilharia. Aquela figueira brava oferecia um ponto seguro, reservado, mas sem interação. O povo lá, eu aqui, e eu quero ver Jesus. Como eu falei para vocês, eu repito, é a atitude de alguém que quer ver, mas não quer ser visto, ou que não pode se aproximar. Só que a partir do versículo 5, irmão, nós vamos ver uma coisa linda acontecendo. E a partir do versículo 5, acompanhe comigo aí, por favor, vamos ler. Versículos 5 e 6, nós vamos ver o chamado da graça. O chamado da graça na vida desse homem. Desse homem que tem tudo, mas que sabe que lhe falta alguma coisa. Ok? Que acendeu. Mas a que preço? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Pastor, mas a gente precisa querer chegar a algum lugar. Pastor, a gente precisa querer ter alguma coisa. Irmão, eu não sou contra. A questão é a que preço você vai chegar lá. Porque o preço que Zaqueu está pagando é meio alto. Concorda comigo? Porque ele vive uma vida à parte. Ele é odiado pela sua sociedade. As únicas pessoas que gostavam dele eram os outros publicanos, que também eram odiados, desprezados. Então a questão é, eu sou uma pessoa de muita ambição, pastor. Amém, meu irmão. Tente apenas alinhá-la com a vontade de Deus. Porque a que custo as coisas podem acontecer na sua vida? E é isso que você não pode se perder. Versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, acho que Zaqueu nunca imaginava isso, amém, igreja? Eu fico imaginando, escute, Zaqueu ali, ó, porque ela tinha bastante folhagem, sabe, a árvore, ele ali, ó, vem passando Jesus, aí, vai passar, vai passar, vai passar, parou. Queridos, escute uma coisa, quantas pessoas haviam ali?
uma multidão. Para quem Jesus parou? Para o desgraçado. Você entende isso? Para o desprezado, para o humilhado, para o marginalizado. Queridos, Zaqueu sou eu e é você em cima da árvore, que um dia também estávamos lá. O Senhor parou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Aleluia. Jesus quebrou a distância, irmãos. A distância que Zaqueu está tentando manter, Jesus quebra. Vem, desce depressa, porque hoje, cara, eu vou entrar na tua casa. Irmãos, escute isso: o Evangelho constrói um movimento, é o chamado da graça, meus irmãos. Zaqueu, olha que interessante, ele olha Jesus de longe, Jesus olha Zaqueu de perto. Zaqueu tenta manter a distância, Jesus encurta a distância. Você entende isso? É isso que ele faz. Zaqueu desce depressa. Irmãos, naquela sociedade, entrar na casa de alguém, irmãos, representava uma coisa só: comunhão plena. Escute isso, irmãos, receber alguém, abrir a sua casa naquele tempo para receber alguém, era você estar oferecendo comunhão plena para aquela pessoa. O que é que Jesus está falando para aquele homem? Que eu não estou vendo o teu pecado, eu não estou preocupado com os seus pecados, eu estou te chamando para desfrutarmos juntos de uma comunhão plena. Se eu fosse olhar para os teus méritos, escute, se eu fosse olhar para os teus méritos, Zaqueu, eu passava um machado nessa árvore e derrubava ela com você aí em cima, porque você não merece nada, você é um pecador, você roubou meu povo, você extorquiu pessoas, você tirou bens de quem você não poderia. Mas não é assim que ele nos olha, não é pelas nossas obras, mas é com a sua graça, e por sua graça ele nos chama para compartilharmos de uma comunhão plena com ele. Aleluia. Amados, o que Zaqueu evitou por vergonha, Jesus buscou por graça. Amados, deixa eu te falar uma coisa, não dá para ver de fato quem Jesus é em cima de uma árvore. Entende isso? Ah, você quer me ver? Não é daí de cima. Desce. Em cima do que você está tentando ver Jesus? Você que está aqui nessa manhã, o Senhor te pergunta: em cima do que você está tentando ver Jesus? Hein, meu amado? Apoiado em quê? Deixa eu te falar uma coisa: você precisa descer dessa árvore hoje. Você precisa descer e entrar num relacionamento mais íntimo e mais próximo com Jesus. Essa é uma manhã de decisão para a sua vida. Você não pode continuar em cima dessa árvore. Eu não sei o que ela é, mas você sabe. E você está tentando se equilibrar em cima dela para ver Jesus. Desce dessa árvore. Talvez a árvore é o teu trabalho, talvez a árvore é a tua família, talvez a árvore é o teu casamento, talvez a árvore é o teu filho. Eu não sei qual é essa árvore. Desce dela e vamos entrar em plena comunhão. É algo no qual você está se alicerçando, mas que está dividindo a sua comunhão com Jesus. Entende isso? É algo que você acha que pode trazer segurança para você, mas está dividindo você com Jesus. E não existe divisão, meu irmão. Ou nós somos todo dele, ou não somos nada dele, porque tudo é dele, por ele e para ele.
Versículo 7, está escrito: todos os que viram isto, ei, mas tem que ter a turminha, né, irmãos? Tem que ter a turminha, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Deixa eu te falar uma coisa, não tenha medo da murmuração, não. Não tenha medo não, sabe por quê? Porque a murmuração sempre parte de quem não compreende a graça. Ok? A murmuração sempre parte de quem não compreende o Evangelho. Nossa! Eu me lembro no enterro da minha mãe, quando eu preguei, e eu falei lá da experiência que minha mãe teve. Deus precisou colocar minha mãe naquela situação, porque senão ela não se converteria, de verdade. Deus a colocou naquela situação. Foi triste vê-la daquela forma, foi muito. Você tem que dar comida na boca daquela pessoa que te ensinou a comer, que te ensinou a falar, que te ensinou a andar. É muito triste. Deus permitiu isso, e eu falei isso. E eu falei assim, e eu creio, irmãos, que a minha mãe, apesar de não ter vivido uma vida lá muito frutífera, aliás, nem um pouco frutífera, no reino de Deus, eu creio que naquele momento, quando eu falei para ela: mãe, a senhora sabe que a senhora não viveu uma vida que deveria viver com Jesus, mas a senhora sabe que é pecadora, e a senhora quer se arrepender, eu não vou me esquecer do olhar dela. Ela abriu o olho e disse assim, e ali eu orei com a minha mãe, e eu creio que pela graça de Deus ela está salva. Quando eu disse isso no velório dela, eu vi gente fazer assim. Tipo assim, é filho, vamos relevar. Que até parece. Eu estou aqui pagando o preço para ir para o céu. Aí vem o outro dizer que é assim, ela lá não. Gente que não entende a graça sempre vai estar na turma da murmuração. Sempre. Quem não entende o Evangelho sempre vai estar contra. Sabe, esse seu desejo de querer mais de Jesus? Pode esperar, os religiosos vão ser contra. Mas continue determinado. Porque algo maravilhoso pode acontecer, meu irmão e minha irmã. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 8 e 9, a graça em ação. A graça chama e a graça trabalha. Ok? Amém, meus irmãos? Somos chamados pela graça, somos chamados sem merecermos, somos chamados sem nenhum mérito em nosso currículo. E essa mesma graça que chama, é a graça que trabalha no nosso coração. Porque o versículo 8 diz assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Eita, homem rico. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Mas não somente isso, o que mais que ele diz aí? É bem hipotético, mas a gente sabe que não é bem hipotético. Se roubei, ele roubou. Ele roubou, irmãos, porque era uma prática dos publicanos, ok? Por isso que eles eram odiados. Eles não cobravam o justo. Eles achacavam o povo. Se roubei, vou devolver como, igreja? 4 vezes mais. Ah, meu irmão, olha o versículo de número 9, queridos. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que esse texto nos mostra, queridos? Que onde houve exploração, nasceu honestidade. Que onde havia avareza, nasceu generosidade. Que onde havia injustiça, nasceu reparação. É isso que o Evangelho faz no coração de um homem, igreja. É isso que é maravilhoso. Zaqueu antes era ganancioso, extorsor, mas era perdido. Mas agora ele é generoso, ele é reparador, e ele está salvo. Ah, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Entenda aqui uma coisa: não são gestos de Zaqueu
que geraram salvação na vida dele. Entende isso? Não é porque ele falou assim: vou dar metade dos meus bens e vou restituir quem eu roubei 4 vezes. Ah, agora você está salvo. Já estava. Entende isso? A salvação, a graça já estava em ação na vida dele. E aí isso foi fruto. Queridos, é tão maravilhoso nós vermos essa transformação, essa declaração profunda de Jesus. Hoje houve salvação nesta causa. Por quê, meu irmão? Porque Zaqueu um dia acreditou que a salvação da casa dele estaria na sua riqueza, como algumas pessoas pensam. E o pior de tudo é gente crente que pensa isso. Que o mundo pense isso, amém, meu irmão. O que é triste é o crente achar que ele tem que ser rico e ver a riqueza financeira como um sinal de salvação. Como é triste isso, meu irmão e minha irmã. Amados, a salvação ela muda o senhorio. Entende isso? Ela muda o senhorio. Antes o dinheiro manda, agora quem manda é Jesus. Aleluias. A salvação muda a segurança. Antes a segurança eram as posses, agora é na providência. Porque, meu irmão, ele ficou com muito pouco, ou com quase nada. Você entende isso? Amém? Ele ficou com muito pouco ou quase nada. Mas eu tenho Jesus, e Ele vai cuidar de mim. A providência dEle vai operar na minha vida. Não vai faltar pão na minha casa. Aleluia. A salvação ela muda o tesouro. Antes está na terra, agora está no céu, meus irmãos. Queridos, escute por favor, estou terminando, mas eu queria pensar algumas coisas com vocês. Nós ficamos procurando marcas, sinais e evidências de salvação, sim ou não? Ficamos ou não ficamos? Ficamos. E nós podemos estar equivocados. Porque Zaqueu era um homem bem sucedido. E tem gente que hoje achando que gente bem sucedida é gente que tem o favor de Deus. Esses são os bem-aventurados. Lembra disso. Bem sucedido e perdido. Bem sucedido, homem de sucesso, perdido. Queridos, quando é que a gente percebe que houve salvação realmente numa casa? Como é que a gente percebe realmente que houve salvação na vida de uma pessoa? Quando ela é promovida no trabalho? Quando ela passa a ganhar mais? Quando ela compra tudo o que ela sempre quis na vida? Quando ela compra aquele carro que todo mundo quer? Quando ela se torna cabeça? Eu sou cabeça e não cauda. Tudo isso já Zaqueu tinha. E Jesus o chamou de perdido. Ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha poder. A Bíblia, escute, ela nunca disse que o cristão não terá bens. Ok? A Bíblia não diz isso. Que o cristão não vai ter negócios bem-sucedidos, que o cristão não vai ter influência, que o cristão não vai ter prosperidade legítima. Mas o que ela diz é que a salvação altera a prioridade. Amém, igreja? Altera. Você veja o que foi que ele fez, irmão? Salvo, ele já logo pensa em igreja, no outro. Salvo, ele já logo pensa no outro, em quem ele defraudou, em quem ele roubou. Não há evangelho se não houver o outro na sua vida. Você não está seguindo a fé evangélica enquanto o outro não estiver dentro dela. Porque isso é sinal. Escute, meu irmão. A salvação cura a avareza. A salvação quebra a idolatria com dinheiro. Zaqueu, ele ambicionou tudo que ele conquistou. Sim ou não? Se você não tem ambição, você não chega em lugar nenhum. É ou não é? Então o que ele tinha é fruto da sua ambição. O que ele conquistou. E eu volto a dizer para você, não há nenhum problema com o desejo de alcançar algo bom, legítimo,
útil, mas sempre alinhado com a vontade de Deus, meu irmão. É a vontade de Deus. É aquilo que eu orei aqui na culto de ação de graças, irmão. Deus, se a tua bênção não me levar para ti, não me abençoa. Não foi isso que eu orei? Quem ficou ligado aqui na quinta-feira viu essa oração. Senhor, se a tua bênção na minha vida não vai fazer o que fez no samaritano, o samaritano viu que estava curado e foi para onde? Vocês estavam aqui quinta-feira, irmãos? Voltou para Jesus, enquanto os outros foram desfrutar da bênção. E eu orei isso aqui na quinta-feira: se a bênção que o Senhor vai me dar não me leva para ti, não me dê essa bênção. Não dá não, Senhor. Cura o meu coração primeiro, para depois me dar a bênção. Amém? Porque senão não vai ser bênção, vai ser maldição. Amados, é querer crescer, é querer se desenvolver, é querer produzir, é querer melhorar a vida, é servir mais, mas tudo isso para glorificar a Deus. É claro que Deus quer que você cresça, irmãos. É claro que Deus quer que você cresça. Mas a que custo? Pergunta para o teu irmão do lado: a que custo? Pergunta para ele: a que custo vai ser esse crescimento? Não, já fiz um plano aqui, ó. Já fiz aqui, está tudo aqui, ó. Ano que vem vai ser o ano do romper, o ano que vai, janela do céu vão se abrir. Como? Burlando princípios? Passando por cima da Bíblia? Tomara que caia mesmo, meu irmão. Tomara que caia mesmo a mão de Deus sobre a sua vida. Precisa aprender que a Bíblia para nós não é um conto da carochinha, ela é regra de fé e de prática. É isso. Cuidado com a ganância, irmãos. A ganância é diferente da ambição. Porque a ganância é o desejo desordenado, insaciável de possuir mais dinheiro, mais status, mais poder, mais bens. Só que tudo isso à custa da injustiça, da idolatria. A ganância, deixa eu te falar uma coisa, ela nasce de uma mentira. Sabe qual é a mentira? Se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Guarda isso no seu coração. A ganância nasce dessa mentira. Se eu tiver mais, serei mais feliz. Meus irmãos, é uma contradição tão grande, igreja. É uma contradição tão grande dizer que é salvo, mas nunca está satisfeito. É uma contradição, irmãos, dizer que é salvo e ser ganancioso, sedento pelas coisas desta vida, ávido por riquezas, ávido por poder e posição social. Eu termino essa mensagem fazendo algumas aplicações dela para nós hoje. Primeira coisa que eu quero te lembrar é que esse homem, ele possuía o que é sonho para muitos crentes hoje, que é considerado como um estado de bênção. Aos que acreditam que precisam dessas coisas para serem felizes. Quando a minha vida financeira melhorar, então. Quando eu ascender na minha carreira profissional e for reconhecida. Então. Quando eu sair desse bairro, quando eu for morar lá, então. Cuidado com as ambições que andam sondando o seu coração, meus irmãos. Cuidado. Segunda coisa, na casa dele havia tudo, sim ou não? Menos salvação. Menos salvação. Ele foi chamado pelo Senhor de como? Perdido. Atenção, hein? Atenção, igreja. Estamos trabalhando tanto, nos esforçando tanto, abrindo mão de tantas coisas, para que na nossa casa não falte isso, não falte aquilo, para que a nossa família tenha tudo, mas no fim, meus irmãos, pode ter tudo isso,
e pode não haver o mais importante, a salvação. Estamos abrindo mão, irmãos, até mesmo daquilo que deveria ser prioridade na nossa vida, que é o nosso relacionamento com Jesus, que é a nossa leitura devocional, nossa vida de oração. Nós estamos sacrificando o importante no altar do urgente. Terceira coisa, nós estamos tentando nos equilibrar no relacionamento com Jesus à distância, em cima de uma árvore. Hoje é o dia de você descer dessa árvore. Essa árvore pode ser o seu trabalho, o seu dinheiro, um relacionamento, a ansiedade pelo dia de amanhã, está te afastando do Senhor, tudo o que nos está mantendo longe dele. Que ouçamos hoje nessa manhã a sua doce voz, nos dizendo: desce depressa. Você que saiu da sua casa e falou: Deus, eu quero te ouvir lá, ouça, desce depressa. Porque há uma coisa entre eu e você, e não pode haver nada entre nós. Amém, meus irmãos? Entendeu isso, igreja? Desce depressa. Agostinho, que eu sou fã dele, ele escreveu tanta coisa boa, e aquela frase dele que não teve como eu não lembrar dela, quando eu preparava esse sermão. Nas suas confissões ele diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. É isso, igreja. Os homens podem ter tudo, ainda assim estarão inquietos, porque só vão encontrar descanso e repouso quando encontram Jesus. É nele. E eu queria orar com você nessa manhã, orar pedindo ao Senhor que nos permita deixarmos olhar para Ele como Ele é, igreja, o nosso Salvador, que Ele não seja apenas um resolvedor de problema. Querido, escute uma coisa, eu sei que a coisa lá talvez esteja preta na sua casa. Pastor, que o senhor não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que está acontecendo. Amém, meu irmão? Mas não olhe para Jesus apenas como aquele que vai entrar na sua casa e vai trazer cura, libertação, prosperidade, transformar água em vinho. Sua casa precisa de salvação, sua vida precisa de salvação. Que hoje a gente ore ao Senhor, pedindo isso a Ele: torna a tua salvação mais evidente na minha vida, Senhor. Ficou tão evidente que havia salvação naquela casa, sim ou não, igreja? Tanto que o Senhor brada: hoje veio salvação nesta casa. Ficou evidente, você entende? De uma forma diferente, aquilo ficou mais evidente. Senhor, torna na minha vida a sua salvação mais evidente. Curva a sua cabeça no seu lugar e faça essa oração agora. Peça perdão ao Senhor, meu irmão, pelos seus equívocos. Peça perdão, minha irmã, se você também andou pensando que ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa rica, estar morando num outro lugar, faria de você então alguém abençoado, que a bênção está nisso. Não. Zaqueu tinha tanta coisa e foi chamado de perdido. Senhor, livra-nos disso. Ó Deus, nós oramos aqui agora, como salmista: sonda o nosso coração, sonda, e vê se há algum caminho mau. Com certeza há, com certeza há vários caminhos maus. Nós estamos traçando planos para o ano que vem, Senhor.
Nós estamos orando e pedindo que o ano que vem seja o ano de romper, um ano de avançar. Mas não deixa a gente, Pai, se perder nisso. Não deixa a gente querer medir a nossa vida segundo os conceitos do mundo. Porque Zaqueu, aos olhos do mundo, Senhor, era um homem bem-sucedido, mas aos teus olhos era um homem perdido. Oh Deus, quantos crentes hoje estão reunidos? Quantos crentes hoje estão te pedindo tantas coisas? Pai, não é pecado te pedir nada. Ah Deus, nós temos sonhos, nós colocamos todos eles aos teus pés. Oh Jesus, quantos sonhos essa irmã tem, quantos sonhos esse irmão tem, Pai, quanto ele quer prosperar, o quanto ele quer crescer, o quanto ela quer avançar. Mas nós queremos te fazer um pedido: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. E oramos a ti, Senhor, pedindo que a sua salvação em nossa vida fique evidente, não por aquilo que a gente tem, mas por tudo aquilo que a gente consegue abrir mão, Senhor. A salvação ficou evidente na vida de Zaqueu, quando ele abriu mão de tudo, Pai. Então que assim seja também na nossa vida, que cada vez seja mais evidente na nossa vida a tua salvação. É o que nós oramos nessa manhã e te pedimos no santo nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz: pode ficar de pé no seu lugar. Deixa eu só te falar uma coisa, enquanto eu orava aqui. Não peça para Deus tirar da sua vida aquilo que você sabe que tem que abrir mão, porque afinal de contas foi você que se colocou nessa situação. Então não responsabilize Deus. Não diga: Deus, tira isso agora da minha vida. Não, você se colocou nisso, você procurou isso, e você sabe que tem que abrir mão. Essa é a sua árvore. Essa é a árvore que você subiu, tentando achar que dela você poderia estar vendo Jesus, mas não pode. Desce dessa árvore, e quando você descer dessa árvore, você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Renuncie, porque eu vou te falar de novo. A evidência da salvação não é o quanto você tem, é o quanto você consegue abrir mão. Ele abriu mão de tudo. É a renúncia que é a marca da salvação. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz: vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte.